Fala moçada, como vocês podem ver, a gente está aqui de novo nessa área externa que eu acho muito legal para fazer outro vídeo de perguntas e respostas. Vocês gostaram bastante daquele primeiro vídeo, mandaram as perguntas, eu vou aqui dar as respostas então. Tem algumas poucas dúvidas hoje. A primeira é da Andrea, que fala assim: Zeca, qual que é a diferença entre several, a few e a lot? Vamos lá. Todas essas palavras servem para você falar de quantidade, a gente chama de quantifiers. A few, pensa no número assim, 3, 4, e a lot, pensa no número que é mais que 10. Já a palavra several é um pouco mais específica. É um número que fica assim, mais que 3 e menos que 10. Você pode procurar em dicionário que vai te falar isso. Several é uma quantidade numérica que é mais que 3 ou menos que 10. E eu já vi dicionários que falam que é alguma coisa que é mais que a few e menos do que a lot, ou menos do que many. Tudo bem? Então você já entendeu como é que funciona. Se você falar I have several good friends, eu vou falar, tá, você tem uns 5, 6, 7 bons amigos. Próxima dúvida agora, que é do Marcos. Muito comum essa dúvida, Marcos. Você fala assim, qual que é a diferença entre will e going to? Vai chover daqui a pouco. Falando de futuro, pensa assim, will você usa para 3 situações. Para fazer promessas no futuro, para fazer uma previsão, não previsão do tempo, tá? Uma previsão do tipo assim, in 50 years from now, cars will fly. Ou seja, daqui a 50 anos os carros vão voar. Era o que falava nos anos 50, né? Ou seja, você não tem uma evidência de que vai acontecer, é só uma previsão. Ou para falar de coisas de um futuro assim que você acabou de resolver que vai fazer. Por exemplo, you know what? Tonight I will open a bottle of wine. Eu acabei de decidir que hoje à noite eu vou abrir uma garrafa de vinho. São essas 3 coisas. É por isso que em promessa tem tanta música que fala I'll be there for you, ou então I will survive, né? Tem muito porque são promessas. Já o going to serve para uma coisa, cara, planos. Quando você for falar em planos que você fizer, você usa o going to. Então você fala, mas você falou que vai abrir a garrafa de vinho, então pode ser um plano. Se eu falar I will open a bottle of wine, quem está escutando vai entender assim, ele acabou de decidir. Se eu falar I'm going to open a bottle of wine tonight, vão entender que é o quê? Eu já pensei nisso, já mais ou menos anotei na minha agenda, virou um plano, então eu vou fazer isso aí. Eu vou tentar fazer uma aula depois de todos os tempos futuros, que eu tenho 8 maneiras de me referir ao futuro no inglês, tudo bem? Então tá lá. Próxima dúvida, também uma dúvida muito comum, e é do... não tem o nome, tem arroba, um símbolo aqui, enfim, vamos lá. Qual que é a diferença entre present simple e present continuous? Pensa assim, present simple você usa para falar da sua rotina, do seu dia a dia, ou para descrever um fato, que vai ser uma verdade universal. Por exemplo, the sun shines every day. Geralmente está acompanhado desses também de advérbio de frequência, every day, always, never. E o present continuous eu falo de uma coisa que está acontecendo agora, que eu estou fazendo no momento da minha fala, ou está acontecendo enquanto eu estou falando assim na minha vida. Por exemplo, ó, o trovão para um pouquinho. Por exemplo, se eu falar assim, I record videos every week. Eu gravo vídeos toda semana. Você viu? I record, present simple, que é a minha rotina. But I am recording a video right now. Eu estou gravando um vídeo agora. Essa é a diferença. Tá bom? Vamos para mais umas aí. Aqui, mais uma dúvida que é muito comum. Agora é de novo, não tem nome aqui, tá tipo just me. Whoever is. Qual que é a diferença entre esses verbos modais, can e may? Você tem várias situações que você pode usar esses 2 verbos modais. Vamos colocar assim, can você usa para dizer algo que você consegue fazer. Por exemplo, I can speak English. Eu consigo falar inglês. Porque a tradução dos 2 pode ser poder, mas não é um poder de poder porque eu posso, que alguém deixou, no caso do can. É de saber fazer. O may geralmente está associado com permissão. Sabe aquela coisa? May I go to the bathroom? May I have some water? E
esse tipo de coisa. Há algumas outras possibilidades. Você pode usar o may para falar de futuro. Olha como eu falei do futuro lá atrás, de uma possibilidade no futuro. Então são algumas dessas possibilidades, ó. São algumas dessas situações que você pode usar. Mas pensa assim, o can está geralmente mais associado com algo que você sabe fazer, sabe como fazer, e o may sobre uma possibilidade ou alguma permissão que você teve. Belezinha? E a última de hoje, aliás, a penúltima, outra do João. Ô João, dá um tempo, é? Uma outra aqui, uma última de hoje, assim. O que são cognatos? Aqui deve ser outro João, não sei. O que são cognatos? Bom, tem uma aula minha nos meus canais, tá assim, dictionaries, sobre o uso de dicionários, e eu explico o que são cognatos e falsos cognatos, e você tem até exercício lá para praticar, mas vamos lá. Cognatos são palavras que são parecidas na escrita, porque tem a base latina de português para inglês, e tem o mesmo significado. Por exemplo, televisão em português, television em inglês. Radio em inglês, rádio em português. Você escreve praticamente igual ou muito parecido e elas têm o mesmo significado. Agora, você tem os falsos cognatos. O que é isso? São palavras que têm a escrita muito próxima, mas significados completamente diferentes. Uma das mais comuns que o pessoal troca, actually, escreve actually, né? Ah, atualmente? Não, isso quer dizer na verdade. Olha, na verdade eu estou falando assim, assim, assim. Ou então a palavra ultimately. Ah, ultimamente? Não, isso quer dizer ao final das contas. E você tem mais outras 500 vezes. Sabe aquele papo de push-pull? Você vê push e você empurra. Não, mas puxa, né? Desculpa, ao contrário, você fez push e você puxa, né? E, enfim, até confunde. Esses são os falsos cognatos. Beleza? Então é isso aí. Olha, moçada, foi isso por hoje. Não se esqueçam, mande suas dúvidas, tá? Se inscreva no meu canal no YouTube, passe a me seguir no Instagram. Sempre vai ter coisa legal, tem muita coisa já publicada. Tragam suas dúvidas. Valeu! Sabe uma coisa que eu não fiz? Eu não falei o nome de quem tava perguntando, né? De ninguém. De ninguém. É isso aí, moçada. De novo.